Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu vou comentar aqui um assunto bem polêmico. É sobre o pastor que quer ver ovelhas dentro da igreja, ou ele se preocupa com o estado espiritual da igreja. Eu digo polêmica pelo seguinte, porque normalmente o pastor, quando ele está no altar, ele sobe no altar, melhor dizendo, a visão do pastor nem sempre Nem sempre o pastor tá, como é que eu vou explicar para vocês? Ele tá preocupado com a igreja, tá? Vamos dizer assim, ele está preocupado com a igreja, está preocupado com a desenvoltura da igreja, mais membro, mais pessoas visitantes, certo? E aí, o que rola dentro da cabeça do pastor? O que ele fica pensando? O que ele fica matutando, né? Aí que eu vou falar para vocês o que ele tem que se preparar para isso não acontecer. Ele não pode estar preocupado com problemas da igreja. Ele não pode estar preocupado com isso. Ele não pode estar preocupado com os problemas familiares. Quando ele subiu no altar, ele tem que esquecer tudo, certo? Porque senão ele vai fazer uma pregação. Ele vai colocar, por exemplo, os problemas da família, ele vai colocar os problemas que ele passou no passado, ele vai colocar muita coisa e vai deixar de lado a palavra de Deus, certo? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que rola na cabeça de um pastor antes de subir no altar? É a mesma luta que os outros têm, os mesmos problemas que os outros têm, certo? Só que quando um pastor busca bastante a Deus, ele esquece tudo, ele fica esquecido. Ele fica esquecido. Ele se esquece. Ele esquece que tem problema na família, esquece que tem problema no trabalho, esquece que a igreja tem problema. Por quê? Por que ele se esquece? Ele esquece pelo seguinte, ele está cheio da graça. Quando ele busca a graça de Deus, né? Com certeza ele tem que buscar a graça de Deus para esquecer, né? Porque um camarada que sobe no altar e ele vai contando muita coisa, muita historinha, certo? Aí ele não esqueceu não. Aquilo está gravado dentro dele. Aquilo está no coração. Daí ele bota para fora como se fosse uma pregação. E isso aí não é bom. Para ele e nem para a igreja. A igreja, em primeiro lugar, ela não vai se alimentar. Certo? Segundo lugar, ela vai entender que o pastor não está sendo espiritual. Tá? É bem por aí. E tem pessoas que saem vazio. Então, o fato de um pastor ser abençoado por Deus, ele ter uma vida espiritual abençoado por Deus, ele tem que prestar bastante atenção na palavra. Esquecer todos os problemas, todas as dificuldades, esquecer o passado, certo? E ler bastante a Bíblia. Estudar bastante a Bíblia. Estudar bastante a Bíblia. Para ele conseguir ter uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Pastor que não esquece os problemas, pastor que não esquece essas coisas assim, né? Coisas que aconteceu no passado, problemas que deu, né? Problema até mesmo da igreja, que ele dá uma tiradinha dentro, ele pega, usa um versículo bíblico, usa a mensagem bíblica para dar uma tiradinha, ele ele está se complicando. Por quê? Porque ele está esquecendo que Deus ama aquela igreja, que Deus está no controle daquela igreja. O pastor não pode esquecer desses detalhes. O pastor não pode esquecer disso aí. E quando ele subir no altar, ele tem que estar com a mente totalmente ligada para o Espírito Santo, minuciosamente, para que o Espírito Santo venha revelar a mensagem.
Por isso ele tem que ler bastante, ele orar bastante, jejuar bastante, certo? Não ficar de picuinha, não ouvir uma coisa, ele se desviar daquele assunto, se desviar do outro assunto, não discutir, procurar não criar problema, não ter problema. Aí sim, aí quando ele subir no altar, ele está com a mente tranquila, a mente saudável, ele pode transmitir o recado de Deus, ele pode entregar profecia, revelação, visão, certo? Mas esse cuidado o pastor tem que ter. Por quê? Tem muita dificuldade, tem pessoas que estão em dificuldade financeira, tem pessoas que não estão entregando dízimo, tem pessoas que estão se levantando, se erguendo, outras pessoas não estão conseguindo orar, outras pessoas não estão conseguindo ir no culto. Então tem uma variedade de problemas. Então ele não pode ver isso aí. Ele tem que enxergar, ele tem que ser o altar completamente repleto da espiritualidade. Para quê? Porque ele vai transmitir para o povo vai se encher da graça, o povo vai ser abençoado, o povo vai ser curado e as bênçãos de Deus vão cair sobre ele e sobre o povo. Então o pastor tem que ter essa visão espiritual sobre a igreja. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Se gostou do vídeo, compartilhe com o vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.